A entidade mais insuspeita na recolha, que são os próprios diretores das escolas, como já foi hoje divulgado, não é? Nomeadamente pela Lusa, portanto, greve dos professores, escolas estão abertas, mas o ambiente é de recreio. E na verdade, foi isso que nós encontramos, portanto, em inúmeras escolas, mesmo aquelas que não encerraram, porque as encerradas significam níveis de adesão muito próximos de 100%, não é? E temos várias, por exemplo, posso dizer, estávamos agora aqui a recolher isso, a secundária Romeu Correia em Almada, a EB23 da Lembrança em Almada, a EB23 da Almeida Garreta em Alfragide, a EB23 Manuel da Maia aqui em Lisboa, a EB23 Noronha Feio em Oeiras, a EB23 Francisco Arruda em Alcântara, também, por exemplo, na EB23 Lindley Sintra 50%, na Meixoeira 67%, a EB Eurico Gonçalves 70%, portanto temos aqui dados que são muito importantes para um primeiro de 4 dias de greve. Claro que há outras escolas também que tiveram níveis menos elevados, temos casos, por exemplo, de 28% na EBI de Vasco da Gama e outros, portanto não temos apenas números de escolas encerradas, mas temos muitas. Eu diria que se quiséssemos ter aqui uma média mais ou menos de uma percentagem para este primeiro dia, poderíamos dizer que andará na ordem dos 60% a 70%, variando, havendo escolas que estão a 100% e escolas que estão a 10%. Portanto, mas é uma resposta grande num primeiro dia, que como se sabe se segue a uma reunião completamente absurda que teve ontem lugar com o Governo, em que na verdade não se compreende como é que na véspera de uma greve o Governo marca uma reunião supostamente negocial com as organizações sindicais sobre a matéria que estava em cima da mesa, para dizer que a única coisa que tinha a dizer era o que já tinha dito na reunião anterior, ou seja, ao fim de 4 reuniões sobre a questão da recuperação de tempo de serviço, o Governo o que tem para dizer aos professores é que, contrariamente ao que fez na administração pública em geral, que foi contar todo o tempo de serviço dos períodos de congelamento, para os professores 70% desse tempo é para eliminar, não é para contar, o que é uma discriminação completamente inaceitável. Nós, tendo em conta o peso do setor, o número de docentes e, portanto, o próprio peso no orçamento, como se sabe, já tínhamos aceitado que em 2018 não tivesse qualquer tipo de aplicação o processo de recuperação e, portanto, ao contrário dos outros funcionários em que em 2018 já foi recuperado o tempo, nós aceitámos iniciar a recuperação em 2019, aceitámos um período de faseamento que vai na nossa proposta até 2023, aliás, o próprio compromisso com o Governo de novembro é nesse sentido. Admitimos ontem ainda podermos encontrar, se fosse esse o problema, uma flexibilidade para este prazo também, portanto tudo nós aceitamos. Há uma coisa que não podemos aceitar, é que o tempo que as pessoas trabalharam não seja considerado, e mesmo assim isto já é não tendo em conta que há perdas de tempo de serviço para além do congelamento, todas aquelas que em 2007, 2009 resultaram da transição entre carreiras, mas essas nós também admitimos que neste processo pudesse não ser considerado. Agora, o que teria que ser considerado e o que tem que ser considerado, e se o Governo não ouve, através dos processos normais de negociação, vai ouvir na rua, porque esta greve hoje começou bem, para quem pensava que poderia não começar bem, começa bem, estamos convencidos que nestes dias vai melhorar. Aliás, há muitos colegas aqui da área de Lisboa que já nos garantiram que fizeram greve hoje, mas vão fazer greve em alguns casos 4 dias. O nosso pré-aviso incide cada dia numa região, e eu aproveito até para corrigir, porque houve um lapso, admito até da primeira vez nossos, mas que depois se manteve sempre. Hoje é na área da Grande Lisboa, amanhã é no Sul, Alentejo e Algarve, só na quinta-feira, dia 15, é que será na região centro, e no último dia no Norte. A Madeira também hoje, e no último dia os Açores. Dizer o quê? Que nós estamos convencidos que a greve vai sempre aumentando ao longo destes dias, e mais, que há muitos colegas que, mantendo a greve nos vários dias, porque entendem que o confronto, neste caso a provocação do Governo é de tal ordem que também tem que ter uma resposta à altura, e que decidiram fazer a greve os 4 dias. Aliás, temos recebido muitas chamadas de direções de escola a tentar perceber se pode ser, e claro que pode, o pré-aviso prevê isso. Mas também, relativamente às negociações com o Governo fala numa questão de constrangimento financeiro, e também por uma questão de equidade não pode avançar já com esses 9 anos, e quer uma progressão gradual até 2023. Não, o problema não é esse, pois se for isso nós estamos de acordo. A progressão gradual até 2023 é o que em novembro ficou previsto, e portanto nós disso estamos de acordo, e como eu disse, até disponíveis para flexibilizar de alguma maneira esse tempo. Se 2023 for um prazo apertado para a recuperação de 9 anos, podemos ainda discutir o prazo. Agora, o problema é que o Governo, desses 9 anos,
quer apagar cerca de 7 anos. Ou seja, ao contrário do que acontece no regime geral e na maioria das carreiras da administração pública, o Governo entende que os professores não têm que recuperar o tempo que cumpriram. Portanto, nós aqui não estamos a exigir nem bonificações, nem tempo de serviço extra, nada acima do normal. Nós o que estamos a dizer é, se as pessoas trabalharam, ou melhor, durante o período de congelamento, os professores tiveram, como tiveram os outros trabalhadores, e tinha que ser assim, não podia ser de outra maneira, cortes nos seus salários. Tiveram, como os outros trabalhadores tiveram, perdas de tempo de serviço. Agora que é o tempo da reversão, que é o tempo da reposição, os professores querem ter, como os outros trabalhadores tiveram, a reposição desse tempo de serviço, admitindo até que isso aconteça num faseamento até 2023, portanto, dado o peso no orçamento. Agora, o que nós não aceitaremos é que os professores tenham sido castigados no período em que todos foram, e agora que é no momento da recuperação, os professores tenham uma segunda penalização, um segundo castigo, que é para os professores não há recuperação de tempo de serviço. Isso é inaceitável e o Governo ontem insistiu nisso. Aliás, nós até chegámos a uma proposta de algumas organizações apresentaram e todos nós depois acompanhámos, até por razões que têm a ver com o peso orçamental, mas não só, tem a ver também já com o tempo de serviço e com o escalão em que os professores estão, que os colegas que o pretendessem pudessem aproveitar o tempo de recuperação para, em vez de ser recuperação na carreira, poder ser para possibilidade de antecipação da aposentação, ou seja, contar para a aposentação e, portanto, fazer esse tempo também não, em vez de carreira, portanto, por via da aposentação. Isso poderia, de alguma forma, abranger colegas que já estão nos últimos escalões ou outros que fizessem essa opção. Então, sobre isso, o Governo bateu com a mão na mesa para dizer isso, nem pensar, está fora de hipótese nem pensar nisso. O que quer dizer que há colegas, os mais antigos, que nem sequer terão qualquer tipo de benefício, mas mesmo para aqueles que ainda teriam tempo, os com menos tempo de serviço. Nesta proposta, o tempo de serviço é para apagar. Isto quer dizer, para as pessoas perceberem que se a carreira dos professores tem, vamos imaginar, o primeiro escalão tem 4 anos de duração. Bom, se o tempo não for recuperado, embora tenha 4 anos, só se passa ao segundo ao fim de mais de cerca de 10 anos, ao 13º ano, e aqui, com as perdas de tempo de serviço, até mais que isso, é só ao 18º. Ou seja, se a carreira dos professores tem 34 anos para chegar ao topo, se o tempo não for recuperado, os professores só chegarão ao topo já depois de terem reunido os requisitos para se reformarem. Isto não tem sentido nenhum. O Governo congelou o tempo de serviço aos funcionários públicos. Sim. Cortou salários? Cortou. Já repôs os cortes dos salários, ou melhor, já repôs os salários na íntegra depois dos cortes e repôs a todos, aos professores também. Já recuperou o tempo de serviço aos outros trabalhadores. Aí aos professores vai ter que o fazer, porque se não o fizer, esta não foi a luta pela recuperação do tempo. Esta vai ser um primeiro momento mais de uma luta que a seguir vai ser na rua, com os professores, em manifestação, logo no início do 3º período e que provavelmente vai ter outros momentos de greve, porque nós não admitimos ser discriminados. Nós podemos perceber quando nos falam nos faseamentos, quando nos falam no criar condições para que a recuperação tenha menor peso, por isso admitimos que não fosse em 2018, podemos entender isso tudo. Não entendemos que apaguem tempo de serviço que foi cumprido. E mais, também é importante dizer, além desse ser o compromisso que o Governo na Assembleia da República, que o Governo connosco em novembro assumiu, a Assembleia da República aprovou no dia 15 de dezembro, com publicação em Diário da República no dia 2 de janeiro, uma resolução que recomenda ao Governo que conte todo o tempo de serviço das carreiras em que não há conversão do tempo de serviço em pontos. Conte todo o tempo. E esta resolução e esta recomendação que é feita ao Governo é feita por o partido que apresentou a proposta, que neste caso foi os Verdes, mas por todos os partidos que aprovaram este Orçamento de Estado, a começar pelo Partido Socialista. Portanto, o Partido Socialista, o PCP, o Bloco de Esquerda, os Verdes, aprovaram uma recomendação ao Governo dizendo que contem todo o tempo que as carreiras, nomeadamente os professores, deve ser contado. Quer dizer, do ponto de vista político é até uma coisa estranha, porque não é a oposição a tentar pressionar o Governo para uma coisa que se calhar que se fosse o Governo não faria. Não, é o partido do Governo e aqueles que aprovaram o atual orçamento que vem dizer que contem o tempo de serviço, que recomenda isso. E, portanto, o Governo ao não aceitar isso, aliás, ontem os representantes do Governo diziam, bem, é estranha essa recomendação porque esses são os partidos que aprovaram o Orçamento do Estado. Pois são.
Só que o Orçamento do Estado que foi aprovado é para 2018 e a recuperação a ter lugar é a começar só em 2019. Portanto, uma coisa não se confunde com a outra. Mário Nogueira, diga-me só uma coisa. Há escolas em que efetivamente a adesão é muito baixa. Admite que esta semana, que é crucial para a avaliação dos alunos, possa prejudicar a adesão à greve? Não sei se pode prejudicar. Há colegas que de facto nos disseram que não apenas por razões que têm a ver com a avaliação, portanto com os testes que tinham, que por exemplo não fizeram a greve ao primeiro tempo e que entram em greve ao segundo, porque já não tinham os testes decisivos do ano letivo. Há colegas que mudaram testes, há colegas que nos disseram que entraram em greve de manhã, mas que à tarde vão ter testes. Há colegas, por exemplo, acontece aqui na escola onde estamos, onde está a haver muitas pessoas em greve, mas alguns dos que não estão são porque já tinham programado uma visita com os alunos e foram fazer a visita com os alunos, tinham autocarros aí, mas que vão fazer greve amanhã, alguns deles, e nos próximos dias, e portanto esta greve, ao longo destes 4 dias, os colegas que por motivos desses não puderam fazer, vão fazer a greve noutros dias, mas também é verdade, e isso também mostra bem a responsabilidade que os professores têm, que é em casos em que é absolutamente decisivo para os professores o teste final do segundo período, que é um período fundamental para os alunos, que decidiram ir dar o teste e, portanto, no primeiro tempo não entraram, por exemplo, na greve, mas que à tarde sabemos que vão estar em greve. Há também casos desses, mas para além desses casos, independentemente desses casos, os níveis de adesão em muitas escolas e naquelas onde os colegas já geriram também essa situação, a adesão é enorme, até porque muitos colegas não fizeram a gestão ainda dessa matéria antes porque estavam convencidos que, havendo reunião ontem, era natural que era para qualquer coisa, não é? Ou seja, se nós já tínhamos tido 3 reuniões, já sabia o que era inaceitável, portanto, como é que o Governo convoca uma reunião para ontem, reúne com os sindicatos ontem, a única coisa que se limita a dizer é para dizer que a nossa proposta é esta, que é mesmo exatamente que já estava. Ou seja, não há um pontinho de flexibilidade, não há uma tentativa de aproximação. E aqui eu continuo a dizer, porque eu acho que isto, para as pessoas, eu acho que toda a gente percebe isto. Nós não estamos a exigir nem aumento de salário, nem uma carreira melhor, nem que contem bonificação de tempo de serviço, nada. Nós só estamos a dizer, os professores foram penalizados com cortes nos salários e perdas de tempo de serviço durante o período de 9 anos, 4 meses e 2 dias, tal como os outros trabalhadores da administração pública, certo? Os outros trabalhadores recuperaram os cortes salariais, tiveram o fim dos cortes, os professores também. Os outros trabalhadores tiveram a contagem do seu tempo de serviço. Agora, não se pode dizer, bem, mas nisso os professores que tiveram os cortes como aos outros e o congelamento como aos outros, isso não vão ter. Não vai acontecer, isso não vai acontecer e, portanto, o Governo vai ter que recuperar. Como se recupera, em que tempo se recupera, de que forma se recupera, com que ritmo se recupera, para nós está tudo em cima da mesa e estamos disponíveis para discutir isso tudo. Porque sabemos que não podemos, obviamente, tornar até insustentável o próprio processo de recuperação. E queremos que ele seja sustentável, para se poder dar. Disponíveis para isso tudo. Agora dizer, não, mas em vez de 9 anos, 4 meses e 2 dias, é só 9 anos e 4 meses para arredondar. Não, são 9 anos, 4 meses e 2 dias. Ponto final. Portanto, que esse é o tempo que as pessoas trabalharam.